Boa tarde, pessoal. Estamos finalmente transmitindo a nossa última aula bônus, a aula de Fibonacci. Eu vou pedir que você curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal, certo? Gente, essa é uma aula muito importante porque eu não vou falar apenas de Fibonacci, ok? Mas eu vou falar dos estudos que foram feitos por intermédio de Fibonacci que foram aplicados assim em sua prática, ok? Só que antes de eu entrar propriamente dito em Fibonacci, eu vou contar para vocês um pequeno estudo que eu fiz sobre Fi, ok? Então vamos lá. É muito importante que compreenda os conceitos de Fi, uma vez que Fibonacci é um importante parâmetro operacional, ok? E Fibonacci ele serve como um parâmetro operacional, certo? Ele é tanto que ele é tipo uma, como é que a gente pode dizer? Ele é uma ferramenta para auxiliar a gente nos nossos trades, ok? E o Fi é, talvez, o número mais importante da nossa existência. Não apenas no contexto mercadológico, mas universal e divinamente falando. Considero o Fi a matemática de Deus, tamanha sua importância por tudo que ocorre em todo o universo e em tudo que nele está inserido na natureza e em todos os processos da vida. Certo? Aí vocês devem estar pensando, pronto, agora ele enlouqueceu de vez, né? O que Fi tem a ver com isso? Calma que vocês vão ver lá pra frente, tá? Mas primeiro eu vou explicar pra vocês Fi. Eu não estou prometendo para vocês consistência. Vocês precisam então aprender a utilizar o Fibonacci da forma certa, ok? E para utilizar Fibonacci da forma certa, vocês precisam de Fi. E vocês vão entender por que a aula demorou tanto também para ficar pronta, porque esse texto foi assim, de coração para vocês, é para ajudar todos vocês, certo? Então, a proporção áurea, ou média áurea, foi determinado matematicamente e intitulado como Fi. Existem centenas de milhares de exemplos que poderiam ser detalhados na aplicabilidade do Fi em tudo e em todas as áreas, mas hoje vamos direcionar nosso estudo na aplicação de Fi para o mercado financeiro. Ao final deixarei a recomendação de alguns livros na descrição do vídeo para que tenham informações verdadeiramente valiosas sobre esse assunto, tá? A partir de agora, te convido para uma viagem profunda para entendermos como o Fi se aplica ao mercado financeiro e principalmente sua relação delicada de Fi com seu principal campo de execução, o ser humano. A gente precisa lembrar, gente, que o mercado ele é muito humanizado, certo? É tudo por questões de reação. Então, essas reações, quem tem é ser humano. Tudo bem? Então, por mais que eles tenham robotizado muitas coisas, ainda assim foi robotizado, foi programado por um ser humano ali atrás. Então, essas atitudes de mercado, essas reações que o mercado tem quando sai determinada notícia ou quando acontece determinados pontos do mercado, são justamente esse reflexo. E se existe esse reflexo humano no mercado, obviamente a gente tem como aplicar Fi, porque Fi está em tudo. Tá? Se vocês quiserem pesquisar também mais Fi na internet, né, para não ter que ler tão a fundo igual eu li, tranquilo, vocês pesquisam Fi aí, vocês vão ver o tanto que Fi está presente em tudo, tá? Então vamos lá. Fi está presente desde a estatura de partículas atômicas, que no caso eu vou dar exemplo do nosso DNA, até na forma da proporção e comportamento das galáxias, sendo que na verdade ambos têm as mesmas proporções e esquadro fractal, ok? E lembra que o mercado é fractal? Olha aí. Ah, papai. Fi tem duas formações básicas na natureza. O primeiro é avanço quantitativo, mais conhecida popularmente como projeções. Um crescimento progressivo onde as proporções vão se adicionando com amplitude e frequência controladas, buscando sempre um padrão estável. É talvez sua mais importante aplicação. O segundo é conhecido como agrupamento de fractais. Nesse segundo caso, podemos nos referir como o uso eficaz do espaço-tempo. Ambas as funções têm aplicabilidade no mercado financeiro, embora o avanço quantitativo seja consideravelmente mais eficiente, mesmo que pouquíssimos utilizado atualmente do modo correto, muito em função da falta de conhecimento específico sobre a utilização desses padrões, certo?
Φ é um número. Abaixo está a sua representação numérica, aproximada, visto que se trata de um número irracional, ou seja, nunca se repete a parte decimal, mas para torná-lo aplicável, iremos arredondá-lo para 1.618, certo? E esse é Φ. Já o inverso do Φ, também chamado de Φ pequeno, representa na equação abaixo, resulta em seu fractal menor e é descrito com letras minúsculas, tá? Φ é igual a 1 sobre Φ, que é igual a 0,618, ok? Ah, vou precisar decorar isso tudo para poder entender como é que vou usar Fibonacci? Não, gente. No final, vocês vão só utilizar colocando os valores que eu coloquei. Mas eu estou querendo explicar para vocês o porquê que a gente não utiliza a ferramenta da forma com a qual ela vem, certo? O porquê que eu não utilizo a ferramenta pelo qual ela vem. Eu altero a configuração dela. E vocês vão ver o tanto que dá certo e o tanto que respeita. E respeita de verdade. E não tem aquela balela toda de 30 e poucos %, de... Não. Entenderam? É uma forma mais prática e racional de utilizar. Tendo em vista a relação de Φ com o mercado e com o ser humano. Ok? Então vamos lá. É muito comum vermos esses dois valores ou proporções atuando no mercado financeiro. Consideramos ferramentas fundamentais para os analistas e operadores, desde que usados no contexto certo e lugares corretos. Temos também os exponenciais de Φ, que é quando elevamos o Φ a potencial de números inteiros, os quais também são frequentemente encontrados em utilização no mercado financeiro. Então a gente vai ter que Φ vai ser 618 e o inverso dele, que é em letras minúsculas, 0,618. Já o Φ ao quadrado é 2.618 e o inverso dele é 0.318, no caso ali Φ ao quadrado. E o Φ ao quadrado 4.236, né? 4.236, e o inverso dele que seria o 0.236, ok? É importante termos conhecimento não apenas sobre Φ, mas também sobre Φ ao quadrado e Φ ao cubo, bem como o inverso desses números. Seguindo a tabela do slide anterior, sabemos então quais são cada um desses números e seus respectivos inversos. Especificamente, o Φ ao cubo tem uma característica e importância diferente, que serão explicados adiante. O Φ tem uma característica muito interessante. É o único número onde o produto e diferença resultam em 1. Ok? Então, se você pegar Φ vezes Φ menor, vai dar 1. E Φ menos Φ menor vai dar 1 também. Ok? E ele é o único número que acontece isso. Tudo bem? Isso quer dizer que Φ é o único número capaz de igualar processos acumulativos. Estão conseguindo trazer para o mercado? Olha só, isso quer dizer que Φ é o único número capaz de igualar processos acumulativos, sendo eles adicionadores ou multiplicadores, resultando sempre em uma unidade. E mais adiante vamos ver que isso está intimamente relacionado à estabilidade do sistema ou dos sistemas. Curioso saber que o único número do universo inteiro que tem essa característica, tá legal? Vamos aplicar um exemplo prático dessas proporções. Na tabela abaixo, do lado esquerdo estarão Φ elevados aos potenciais de números inteiros. Isso é o que chamamos de Φ exponencial. Na sequência, podemos notar algo super interessante que ocorre quando eu trabalho nessas proporções de forma específica e correspondente, ok? Então a gente tem aqui, ó, que a gente pega o Φ, certo? No quesito que eu disse, ele vai então estar somado a 1, ok? Então, se você pegar o produto do 1 mais o valor de Φ, você vai chegar no 2.618, certo? Se você pegar, então, o Φ elevado ao exponencial 1, ok? Que vai ser o 1.618, olha só. Mas se você pegar ele mais os 2.618, ok? Daqui de trás você vai chegar no
4,236. E o que é o 4,236? Já é o φ aqui ao cubo. Olhem só que legal. E aí, olha só, se você pegar e continuar fazendo esse tipo de somatório, você vai chegando sempre ali depois, ó, no próximo passo. Certo? 11,089. E assim por diante. Ok? Só que, na realidade, a gente utiliza no mercado apenas até φ ao cubo. Ok? Então a gente usa φ, φ ao quadrado, φ ao cubo. Ok? O que ocorre é que esse processo exponencial representa no lado esquerdo, gera o mesmo resultado do processo aditivo representado no lado direito. Isso nos prova que φ tem uma capacidade sublime de igualar processos, tanto de exponenciais quanto aditivos, e é o único número no universo com essa peculiar capacidade. Já mencionei o avanço quantitativo como uma das principais funções de φ, e agora vamos exemplificar isso melhor. Abaixo você vai encontrar uma tabela com o φ elevado aos exponenciais de números inteiros, tá legal? Então φ elevado a 0 vai dar 1, φ elevado a 1 vai dar 1,6, elevado a 2 vai dar 2,6 e assim por diante. Então, digamos que pudéssemos ajustar esses números até seus correspondentes inteiros mais próximos, certo? Então, seria 1, né, que é o número inteiro, o 1,6 vira... Opa, estou apontando de baixo. 1, que é número inteiro, o 1,6 viraria 2 então, certo? 2,6, 3, 4,2 antes de 5, né? Então a gente considera 4, 6,8, 7, 11,1, 11, 17,9, 18 e assim por diante, ok? Então vamos lá. Agora, faremos um pequeno truque para exemplificar uma interessante série de avanços de características aditivo. Trocaremos o primeiro número pelo segundo, e a nova série ficará então, olha só, 2, 1, vocês lembram aqui, né? Que estava aqui, ó, 1, 2. Então a gente trocou, 2, 1. Aí o resto continua igual, 3, 4, 7, 11, beleza. Após ter trocado de lugar os dois primeiros dígitos, começaremos o exercício realizando a somatória dos números sequencialmente. Vocês verão, portanto, um exemplo de avanço quantitativo de caráter aditivo. Isso quer dizer que o próximo número será sempre o resultado da soma dos dois números anteriores. Veja, 2 mais 1, 3. 1 mais 3, 4. 3 mais 4, 7. Viram só? 4 mais 7, 11. 7 mais 11, 18, e assim por diante. Olhem só que legal. Essa série não é muito conhecida, especialmente na esfera dos mercados financeiros, e tem como nome de série Lucas, em uma referência ao matemático francês François-Edouard Antoine Lucas, e é considerado uma derivação da sequência de Fibonacci. Olhem só. Embora quase desconhecida, é a série que mais se aproxima do próprio φ, sendo então de suma importância entendê-la. Podemos dizer então que a série Lucas é uma série de números inteiros que representa φ em seus exponenciais, ok? Que aqui a gente tem 2 mais 1 igual a 3, aí depois a gente soma de novo, 1 mais 3 igual a 4, 3 mais 4 igual a 7, e assim por diante. Em uma outra perspectiva e com prova de que φ está na série Lucas, podemos criar um outro modelo dividindo qualquer número da série pelo seu anterior ou pelo resultado, portanto, deverá ser φ. E se você dividir, ó, pode dividir na calculadora. 76 dividido por 47 vai dar 1,618. 47 dividido por 29 vai dar 1,618. 11 dividido por 7 vai dar 1,618, ok? Se vocês separarem, a gente está pegando o último dividindo pelo penúltimo. E vamos indo, ok? Mas, se dividíssemos qualquer número pelo penúltimo número anterior a ele, esse resultado seria correspondente a φ ao cubo. Em seguida essa lógica, se dividirmos qualquer pelo antepenúltimo, o resultado será φ ao cubo. Essa lógica é infinita e pode ser projetada no espaço-tempo indefinidamente. Isso prova também que podemos alcançar φ e todos os exponenciais de φ dentro da série de Lucas, ok?
ok? E aqui eu coloquei o exemplozinho, né, de φ ao cubo, né, que seria 76 dividido por 29, né, que aí no caso pelo lado 1 da sequência, vai dar o quê? 2.618. Vocês podem dividir aí que vocês vão ver que vai dar esse valor. O 11, eu pulando o 7 e dividindo pelo 4, vai dar 2.618. E ao cubo, então pulando 3, né? O 76 dividido lá pelo 18, retornando, vai dar o 4.23, né? O 4.236. E o 29, pulando tudo até o 7, né? Pulando 3 e dividindo pelo 7, vai dar 4.236. Mas e quanto ao tão famoso e respeitado Fibonacci? Acredito que seja a pergunta que está na cabeça de vocês. Todo mundo conhece ou já ouviu falar na sequência Fibonacci, especialmente dentro de um mundo financeiro. O Fibonacci é muito usado e discutido sob diversas formas de aplicabilidades. Por analistas de todas as vertentes e escolas, todos conhecem a sequência Fibonacci. Fibonacci é uma outra série descoberta e descrita por Leonardo de Pisa, um matemático italiano da Idade Média. Esse matemático desenvolveu essa série após ter lido um livro muito importante e famoso da época chamado Os Elementos, escrito pelo grego Euclides, 18 séculos antes. Euclides estava sobre um importante número na natureza, o qual ele apelidava com a letra grega φ. Muito parecido com a série Lucas, a sequência de Fibonacci também é um resultado gerado pela somatória de dois números anteriores, embora a sequência de Fibonacci tenha seu início diferente. Por quê? Porque ela vai iniciar com 0, ok? Mas aí ela vai continuando numa breve sequência. Tudo bem? As duas séries podem ser consideradas irmãs, apenas têm seus dois primeiros dígitos diferentes, porém respeitam, no fim, as mesmas proporções. E o processo que eles seguem também é exatamente o mesmo. Existe uma crença por parte considerável de analistas técnicos que essa sequência é quem manda no mercado financeiro, que Fibonacci manda na geometria dos processos e no timing dos gráficos. É exatamente aí onde está toda a confusão, ok? Não é Fibonacci quem manda nessas coisas. Usando um conhecimento de mercado, posso dizer que Fibonacci é apenas um derivativo. Como já disse, Fibonacci é uma sequência de números baseado em um avanço quantitativo. É também um derivativo porque quem manda nessa série é o φ. Ou seja, Fibonacci também respeita essa proporção, que no caso é o φ. Do mesmo modo que na série Lucas, dividindo-se qualquer número pelo seu anterior, o resultado será sempre φ. Dividindo qualquer número pelo penúltimo, chegamos a φ ao quadrado. E dividindo qualquer número pelo seu antepenúltimo, encontraremos φ ao cubo. Abaixo mostrarei alguns exemplos, respectivamente, independente de quaisquer números selecionados. Essa regra sempre se aplica e obtém os mesmos resultados indefinidamente, ok? Aí é continuando, tá? Lá a sequência lógica dos números. Você pegando e dividindo, olha aí, podem fazer para vocês verem, ok? Agora, eu vou falar sobre algo quase desconhecido fora do mundo acadêmico e ignorado no mercado financeiro, a série G. Na verdade, nunca ouvi falar desta série no mercado financeiro, apesar de ser algo bastante comum e usual no mercado acadêmico matemático e movimentações de mercado financeiro é pura matemática. Descobri isso ainda quando estudava matemática do φ. A série G é algo muito intrigante e servirá como evidência para comprovar que o que manda no mercado não é Fibonacci, mas o próprio φ. Se fosse aula presencial, provavelmente vocês estariam agora de boca aberta ou eu estaria apanhando de vocês, né? Que vocês devem estar aí pensando, tá, e Fibonacci? Vamos lá, vamos com calma, tá? A série G
ela é um avanço quantitativo baseado em dois números aleatórios. Abaixo vai seguir um exemplo de algo que provavelmente você não sabia e vai deixá-lo bastante intrigado. Vamos começar a nossa sequência com 4 e 9. Inicialmente, seguiremos o mesmo processo aditivo para criarmos os próximos números, ou seja, somando um número ao seu anterior. Então, é aqui. 4 mais 9 vai ser 13, ok? Então 4, 9, 13. Aí vamos lá, 9 mais 13, 22. Tá lá. 13 mais 22, 35. 22 mais 35, 47. 35 mais 47, 82. 47 mais 82, 129. E assim por diante, ok? O mesmo processo que é feito nas séries Lucas e Fibonacci gera esse incrível resultado. E para comprovar que podemos fazer o processo de dividir qualquer desses números pelo seu anterior, resultando em φ, dividir qualquer número pelo seu penúltimo e alcançar φ ao quadrado, tal como o antepenúltimo e alcançar φ ao cubo. Portanto, qual a conclusão que chega do que realmente é importante, né? Porque vocês já devem estar doidos aí, querendo pular o vídeo. Gente, quando a série Lucas foi estabelecida, este começou com o próprio φ elevado aos seus exponenciais de números inteiros. Portanto, φ ele estava dentro da série Lucas. Quando estudei a sequência Fibonacci, comecei com números 0 e 1 e segui com o processo aditivo, além da relação com seus exponenciais. E mesmo com números aleatórios, φ é justamente a proporção que coordena o processo. Isso significa que no processo de avanço quantitativo, o que realmente importa é quem realmente manda, é o φ e não Fibonacci. O denominador comum de todo o processo de avanço quantitativo, independente da série que identifiquei, é φ. Então, φ é supremo e superior. Euclides dizia, há 15 séculos antes do próprio Fibonacci, que qualquer série G respeita as proporções de φ. Fibonacci é apenas mais uma das milhares de séries, porém, a mais eficiente. Isso torna Fibonacci uma ferramenta muito importante e merecedora de seu lugar de destaque. Essa não é questão. Fato importante a se aprender é que, independente da série, o avanço quantitativo é governado por φ e seus derivativos. Vamos resolver a questão de uma vez por todas. Fibonacci é importante, claro. Lucas é o próprio φ elevado a seus exponenciais e a série G é quaisquer dois números. Portanto, quem manda é o φ. φ é o criador. As séries são criaturas. Logo, φ é mais importante. Revendo a primeira tabela com φ, seus exponenciais e seus inversos, veremos que esses números são muito comuns no mercado financeiro. É impossível admitirmos outro derivativo do φ como mostrados na tabela. Daí eu fiz aqui a tabelinha para vocês, ok? Vocês podem dar uma analisada para vocês verem. Gente, faz muito sentido. É muito sentido. Podemos considerar, por exemplo, a raiz quadrada de φ e seu universo correspondente, além de alguns ajustes, subtraindo 1 de φ, ou tirando uma média, ou qualquer outra forma. Esses são números que também veremos no cenário financeiro, apesar de menos frequente. 0,786 é um número muito importante em termos de força. O espelho desse número, o 0,214, e sempre teremos a média, a qual irei explicar adiante, devido à sua importância. Por exemplo, por muitas vezes observamos que o preço chega no meio de algum lugar para só então decidir se vai continuar e para que lado ele vai continuar. Por isso, essa questão da média é bastante importante. Se fizermos avaliação criteriosa e alguns exemplos matemáticos de avanço quantitativo, o que realmente podemos definir por isso? Nada mais é do que um novo crescimento sobre uma estrutura já existente, seguindo suas regras matemáticas do φ, ou seja, simplificando, são projeções feitas a partir de um ponto no espaço-tempo que respeita as proporções de φ, certo?
Vocês devem estar pensando que eu sou doido, mas calma que eu vou mostrar exemplos que eu tirei em gráfico. Tá legal? Para vocês verem o tanto que faz sentido. O avanço quantitativo tem dois tipos, ou poderíamos dizer dois extremos, certo? E a gente precisa saber o seguinte: o que é mercado? O mercado é sempre avanço, ok? Ele sempre vai avançar de uma região para outra, ok? O primeiro seria o crescimento linear, tal qual se constrói uma barreira colocando pedra sobre pedra, em um ritmo bastante controlado e lento. Normalmente um processo bem estável, porém mais lento. Em segundo, podemos ter o crescimento exponencial. O exemplo perfeito para isso seria uma explosão, onde os compostos químicos de uma dinamite, por exemplo, são estimulados e de repente seguem um processo exponencial, gerando uma pequena centelha, mas que provoca todo o resultado externo. Esse caso normalmente é um processo rápido, porém altamente instável, ok? Espera aí só um pouquinho. E é justamente nesse ponto que conseguimos compreender a magia do φ. φ é o único número ou proporção onde os processos aditivos exponenciais são iguais. Lembre anteriormente quando elevamos φ aos seus exponenciais ou somatórios desses números geraram o mesmo resultado. Podemos concluir que tanto o processo exponencial quanto o processo aditivo para φ são iguais. φ é o único número na natureza com essa capacidade. Mas por que isso é tão importante, né? Vocês devem estar pensando. Sabemos que a natureza não desperdiça nada, muito menos tempo, energia, massa, espaço, etc. Parece que estamos sempre concorrendo com aqueles ao nosso redor por recursos, tempo e, enfim, por tudo. Isso poderia dar uma vantagem ao concorrente. No mundo animal, isso fica muito claro como os animais precisam competir entre si por recursos, comida, água, território, etc. O fato de φ conseguir igualar processos exponenciais e aditivos significa que o φ é capaz de governar processos rápidos, porém estáveis e eficientes. Vamos pensar. Quando o nosso corpo cresce, cada célula cresce sobre uma estatura que já existia antes, uma matriz. Isso é um processo aditivo. Porém, esses processos precisam ser estáveis dentro do corpo. De outro modo, morreríamos. Para continuarmos vivendo e evoluindo como espécie, precisamos ter processos evolutivos estáveis. Portanto, a natureza utiliza de todos os seus recursos para construir o corpo humano de uma maneira mais eficiente, porém de um modo estável. Assim funciona tudo e todos os processos na natureza e no universo. Voltando à comparação da explosão, não podemos explodir se quisermos continuar vivendo, mas precisamos de um certo fogo para continuarmos vivendo. O entendimento do equilíbrio entre esses processos estáveis e processos eficientes no espaço-tempo e o φ é o único número capaz de realizar essa façanha. O mercado financeiro exibe um avanço quantitativo através de um processo aditivo. Cada vez que alguém negocia algo, compra ou vende, essa transação gerará um histórico que será gravado sobre o histórico anterior. Outro modo de entender isso é a seguinte: aquilo que ocorre em um gráfico com time frame de 1 minuto é colocado sobre o que está acontecendo no gráfico de 5 minutos e assim por diante. O gráfico de 5 minutos faz parte do gráfico de 15 e o que ocorre no gráfico de 15 minutos está somado ao resultado do que ocorreu no gráfico de 60 minutos. Ou seja, todas as vezes que negociamos no mercado, essas negociações são projetadas acima do que veio anteriormente. Hã? Que é isso, hein, papai? E vocês nunca pararam para pensar por esse lado, né? Quantos de vocês não comprou curso ensinando Fibonacci que nem passa perto disso? Olha que presentão para vocês. E ainda vou falar como é que eu uso, hein? Vamos com calma.
Isso é avanço quantitativo. Concluímos que o mercado financeiro se organiza dentro dos padrões de avanço quantitativo e este, por sua vez, é governado por φ. É algo lógico vermos evidências nítidas da proporção de φ no comportamento dos preços. Já falei anteriormente sobre o crescimento linear, que é estável, porém lento, e o crescimento exponencial, que é instável, porém rápido. Falei também sobre a capacidade do φ de governar esses dois processos. Isso nos leva a crer que é preciso ter um limite de estabilidade, não é? Precisa existir um momento onde a natureza para e pensa: se eu tentar crescer mais rápido do que isso, vou perder estabilidade. Portanto, existe um limiar entre estabilidade e a velocidade de avanço. E vejam também, gente, o tanto que isso que eu estou falando se aplica muito bem ao mercado. O preço sobe, sobe, sobe e de repente o quê? Se eu tentar subir demais, rápido demais, vou perder a estabilidade. Olhem só o tanto que aplica, ok? Então tá. Nesse gráfico aqui, a gente mostra φ em processos lineares e φ em processos exponenciais, ok? Então aqui, ó, elevado a x, ok? O y ali vai estar ao linear e o y vai ser igual a x. Vejam só a evolução, a forma pela qual vai. Aqui pelo 618 e aqui já elevado direto nos φ. Né? Que aí já é a própria sequência φ, né? Φ elevado a 1, φ ao quadrado, φ ao cubo, ok? Deu para entender aí o gráfico que eu fiz, né? Que eu fiz não, né? Esse aí eu peguei do livro. Então, o processo linear é a reta rosa. Isso é φ somado a ele mesmo. Ou seja, cada vez que desejamos avançar, somos φ, certo? Que é 1,618 ao número atual. Se cria um padrão linear que nunca muda, de mesmo termo e alta estabilidade. Porém, podemos notar que a linha azul é o φ exponencial. Note que até φ ao cubo, o ritmo do processo de φ linear é equivalente ao ritmo do processo de φ exponencial. Após φ ao cubo, vemos o gráfico exponencial acelerando muito forte. O ritmo começa a ganhar muita aceleração e o gráfico ganha muita inclinação. E qual o resultado disso tudo? Se formos lógicos o suficiente, φ ao cubo 4,236 representa o limite da estabilidade entre os processos aditivos exponenciais do φ. Ah, vocês já estão começando a sacar um número aí que a gente vai utilizar então em Fibonacci, hein? E dado o fato que estamos sempre pensando em termos fractais, o inverso de φ ao cubo, que é o 0,236, também tem a função de marcador de limite de estabilidade. Precisamos refletir e entender bem esse conceito, porque isso é muito importante. Se o processo de crescimento linear com caráter aditivo é estável, porém lento, e o processo de crescimento exponencial é instável, porém rápido, é possível comparar as duas curvas e perceber onde essa curva exponencial começa a perder sua estabilidade. Isso acontece exatamente quando o crescimento atinge as proporções de φ ao cubo, ou inversamente proporcional quando atinge proporções de seu inverso. E vocês vão ver que relacionado é assim, é fabuloso. Quando a gente relaciona no mercado utilizando a Fibonacci, juntamente com os valores relacionados a φ, quando chega no φ ao cubo, gente, é a mesma coisa de puxar um freio de mão. Mas tira a força do mercado mesmo. Tira. É sensacional. Então vamos lá. Por fim, precisamos entender que, o contrário ao que somos ensinados a crer, os preços se comportam conforme nossa percepção de limites e estabilidades governados por esta proporção. Sabendo que o processo de especulação, ou seja, o ato de compra e venda de algo, ocorre dentro de níveis de estabilidade e instabilidade, e se queremos achar os lugares onde os preços estão perdendo sua estabilidade, mudando de comportamento ou de direção, essas proporções podem nos avisar dessas regiões dentro do espaço-tempo ou preço e tempo.
E isso é possível detectar nitidamente nos gráficos. Vamos assistir de modo recorrente os limites da estabilidade do comportamento dos preços governados por determinadas proporções, uma vez que isso governa tudo, inclusive o modo como nosso cérebro funciona. As proporções que temos intrínsecas em nossas mentes, os padrões comportamentais aos quais reagimos e, por fim, a maneira como entendemos e reagimos a tudo à nossa volta. E o mercado é pura reação, né, gente? Não seria diferente de como quando atuamos no mercado e diante dos gráficos e preços. Uma vez que o mercado financeiro é um eixo cartesiano virtual entre preço e estabilidade, como já demonstrei nas aulas passadas, prova disso tudo explica nos slides anteriores é quando colocamos em teste essas proporções do tempo, por exemplo, φ ao cubo, ou o seu inverso, né, que vai ficar o 4,236 ou 0,236, separam o número de dias da semana e o número de dias do mês. A proporção de 24 horas em um dia, ou as 4 estações dentro de um ano e seus ritmos, o batimento cardíaco basal de um ser humano deve ter a proporção de φ ao cubo em relação ao limite do esforço cardíaco aceitável. Isso aí são dados da OMS, viu, gente? Vocês viram tanto que φ tem tudo. Você sabia que seu DNA apresenta essa mesma proporção? O DNA tem sua geometria em proporções exatas de φ, φ ao quadrado e φ ao cubo. Suas proporções físicas tendem para o belo quanto mais estiverem a respeitar o φ. O número de ossos que existem em seu corpo está em proporção de φ ao quadrado, com seus músculos para conseguir sustentá-los. A temperatura ideal de conforto para nós é algo em torno de 23 e 24 graus Celsius, que é exatamente a relação de φ ao cubo em relação ao ponto de ebulição da água, que está em 100 graus Celsius. Se não conseguiu compreender a relação, lembre-se que o nosso corpo é composto de 75% de água. E é por isso que essas temperaturas deixam a gente mais à vontade, tá? Porém, dentre tudo isso, uma coisa é importantíssimo ressaltar. Não existe nada que se baseie em proporções além de φ ao cubo. Em tudo que φ e seus derivativos e inversos estão coordenando, φ ao cubo é o limite. O limite até onde os sistemas ainda se mantêm estáveis. Após φ ao cubo, os sistemas atingem a estabilidade para além de φ ao cubo e estamos no caos. Mas o que tudo isso está sendo abordado? Simplesmente porque temos esses padrões como regras nas nossas mentes, mesmo que inconscientemente. Olhamos para o mundo e nosso cérebro enxerga esses padrões mesmo sem pensarmos neles ativamente e mesmo sem conhecer, né? Que aposto muita gente aí nem conhecia FI. São seres humanos que compram e vendem no mercado, que especulam. O comportamento dos preços nada mais é do que reflexo do comportamento do grupo de seres humanos que estão atuando no mercado naquele exato instante. Logo, o gráfico reflete todos esses padrões e proporções, porque elas são a matemática que rege nossas vidas e nossas decisões. Vamos fazer um intervalo para citar algo que pontuei no início e que talvez você ainda esteja questionando sobre qual a relação com tudo isso, a média de 0,500 ou seu inverso, que é 2 ou 200. Observamos que dentro dos movimentos que compõem essas projeções existe uma tendência de que o movimento faça uma pequena pausa na metade do caminho. Isso também é algo visceral relacionado ao comportamento humano. Estou partindo do começo preciso, terminar no final. Então eu paro no meio para conferir se estou na direção correta. Olha aonde que surgiu a ideia dos 50% de Fibonacci, ok? O copo está meio cheio meio vazio, né? Onde estamos no processo em relação dos nossos objetivos. Esse lugar no meio é importante para o ser humano, psicologicamente falando.
é um ponto onde decidimos se vamos precisar de mais energia para continuarmos adiante ou se voltamos para onde começamos, a fim de tomar um caminho diferente. A palavra energia foi usada propositalmente por estar muito bem contextualizada com o mercado financeiro, ou seja, quando os preços saem de um determinado ponto em direção a um alvo qualquer, quando os preços atingem o meio dessa distância, haverá uma pausa para a instalação de um processo decisório. Injetamos mais energia, que no caso vai ser o volume, e vamos adiante até o alvo. Ou se voltamos para trás, de onde começamos, a fim de corrigir possíveis decisões equivocadas. Em qualquer análise gráfica, você conseguirá perceber facilmente que esse comportamento dos preços é bem nítido. Tá legal? E aí eu fiz o exemplo aí, tá? Do ponto A ao ponto B. E aí o preço médio. A gente pode reparar que ele vai fazer uma paradinha aqui no meio para decidir se ele vai continuar ou se ele retorna. Ok? Um exemplo prático dessa questão posso demonstrar no esquema acima. O que temos é um eixo cartesiano comum representado por distância, que no mercado financeiro é o preço, e tempo. Digamos que vamos fazer uma viagem e precisamos sair de um ponto A até ponto B. Relembrando que essa distância sempre terá de algum modo uma relação com as proporções de um avanço quantitativo de uma determinada distância no tempo. Esse é um processo natural do comportamento humano, indo de um lugar a outro e parando no meio para fazer uma avaliação. Vamos dizer que nesse exemplo você está saindo do Brasil e indo para os Estados Unidos. Quando chega ao meio do caminho, você descobre que está ocorrendo um furacão no hemisfério norte, coincide com a sua rota. Nesse ponto, você precisa avaliar se tem os recursos e habilidades necessários para continuar a viagem ou se seria mais estratégico voltar para o Brasil. E esse aí é o famoso meio do caminho, que seria estrategicamente o melhor custo-benefício. Isso acontece no mercado financeiro 100% das vezes. Vamos dizer que os preços começam a subir e o mercado entendeu que existe uma base, suporte, que conteve os preços e que, a partir daí, os investidores começam a comprar, esperando que os preços atinjam um determinado alvo, preço futuro. Ao longo do caminho, aqueles que compraram começam a pensar que talvez algumas condições tenham mudado, seja elas técnicas, fundamentais, econômicas ou mesmo aproximadamente do alvo, e começam a avaliar se vale a pena e o risco de manter essa posição ou não. E o meio do caminho é, como dito anteriormente, o melhor custo-benefício para medir esse risco. O mercado está eternamente nessa luta entre ursos e touros. Isso é um exemplo claro e básico para mostrar por que a média é algo tão importante de levarmos em consideração em meio a isso tudo, ok? E são as médias mesmo que eu estou falando e que eu passei para vocês nas aulas de médias quais que eu utilizo. E para eu chegar naquelas médias que eu utilizo da aula de médias, eu analisei elas com base justamente em FI, as regras de FI, aonde geram retornos, o que acontece, qual o tempo gráfico, testei em todos os tempos gráficos operacionais, entenderam? Até chegar nos tempos gráficos corretos, que é os que eu opero hoje. Então, cara, foi um estudo assim importantíssimo e que vocês estão levando de graça, papai. É lindo, né? Só ver que vocês vão ter resultado para comprar o restante da mentoria, eu já fico satisfeito. Ou às vezes até só de vocês poderem, só com esse básico, já ficarem satisfeitos e seguirem a vida no mercado, sabe? Também já estou satisfeito. Eu quero que mude essa visão errada que preocupa todo mundo, né? Que todo mundo que a gente conhece, né? Que fala assim, fulano de tal faz day trade. Cara, o povo é meio assim, que mais? Mas trabalha, tem algum concurso, alguma coisa, porque não consegue entender que é uma profissão também, né? E que você leva tempo para você aprender essa profissão. Só que a gente aprende já direto na lida, né? A gente infelizmente não tem uma forma de estagiar, não tem empresas que façam isso, né?
Então é complicado. Mas só de conseguir mudar essas estatísticas e a gente conseguir ganhar mais respeito, né? Pra mim já vai estar valendo muito a pena, tá? Então continuando, né? Que a gente já está quase chegando no fim. No espaço-tempo, os preços sempre alcançarão todas as projeções, uma vez que a frequência do mercado está também sob os fundamentos fractais. Isso significa que, de algum modo, todas as proporções que tenham sido uma vez criadas serão respeitadas e atingidas. O que temos visto atualmente, especialmente no mercado financeiro, é que os especuladores e investidores têm buscado cada vez mais descobrir o santo graal para isso, têm usado diversas leituras e análises. Porém, o problema que tem ocorrido é que, pela falta de estudos e conhecimento correto, essas leituras e análises têm, na maioria das vezes, sido feitas da maneira errada, usando critérios errados, contextos errados e conceitos errados. Isso traz o fato de que não é o que se usa, mas como se usa, que gera resultado positivo. As proporções de Φ, principalmente na série de Fibonacci, funcionam perfeitamente. O que tem levado muito a desacreditarem dessas proporções são as regiões, os contextos e os conceitos errados que vêm utilizando com essa ferramenta tão valiosa e altamente eficiente. Por vezes complicando, por vezes simplificando demais, mas na maioria das vezes usando de forma totalmente distorcida dos conceitos primordiais e das premissas básicas dessas teorias. Costumo dizer nos bastidores que a grande maioria das pessoas que usam Fibonacci atualmente, ao menos aqueles que o aplicam ao mercado financeiro, o usam de uma forma que nem o próprio Fibonacci usava, certo? E por que isso? Fibonacci não usava a fórmula dele para retração não, gente. O estudo dele foi feito para reprodução de coelho. Se a gente está falando de reprodução, né? O coelhinho vai lá, cria os filhotinhos. Como é que vai ter? Como é que vai ter uma volta aí nessa produtividade? Não tem. Não tem. Então, é sempre números somatórios, ok? E aí o pessoal usa para poder calcular retrações de preço. Porque tem que voltar na região de 30 e não sei quanto. Tem que voltar na região de não sei quanto para não sei quanto. Não é assim que utiliza Fibonacci, gente. Fibonacci não foi feito para isso. Fibonacci é uma ferramenta de projeção. E é projeção para frente. Pensa que o coelho está tendo filhotinho. Então você quer saber em daqui 2 meses quantos filhotinhos os coelhos vão ter, baseado ali no cálculo de coelhos que você tem, com a quantidade que reproduziu, aí a idade que vai ter para reproduzir, como é que vai funcionando, e foi assim a escala, ok? Então não tem isso, mas existe uma retração, que é a retração psicológica, certo? Essa retração psicológica é a dos 50%, ok? Mas eu vou ensinar para vocês aí para frente aonde que é essa região de 50%. Eu não vou traçar Fibonacci para poder caçar 50% do movimento para trás e falar assim, vai retornar 50%. Não. Na verdade, eu já tenho traçado como alvos e sei o ponto de 50% onde o preço pode bater e retornar. Entenderam a diferença? Então eu não pego ali, à medida que você está vindo do movimento de alta, aí pega um pivôzinho de baixa, e aí faz ali o negócio para calcular a retração até onde vai 50%. Não faço isso não. Pego movimentos válidos e faço a projeção. E aí ao fazer essa projeção, eu sei as regiões certinhas de onde o preço pode chegar. Ok? Vou ensinar para vocês agora, estamos chegando lá. Então vamos lá. Agora que já sabemos que essas proporções existem e como elas funcionam, mostrarei, a partir de agora, o modo correto do uso dessa ferramenta aplicada dentro dos padrões reais e seguindo suas premissas verdadeiras. Usando da forma correta, os resultados são espantadores. Não apenas devido à sua simplicidade, mas também seu alto nível de acerto e precisão.
Mas antes disso, gostaria de fazer uma breve pausa para apenas adverti-los e chamá-los a atenção para o cuidado do uso de indicadores de toda sorte, tal qual existem hoje disponíveis no mercado financeiro. Não sou adverso ao uso de indicadores, ao contrário, acredito que tudo aquilo que pode ser usado para nos possibilitar uma vantagem de negociação é muito bem-vindo. Inclusive, na mentoria, ensino a utilizar alguns de minha predileção, que me ajudam a tomar decisões rápidas e mais precisas. Porém, ocorre que a maioria dos indicadores não funciona por um único motivo. Um pequeno, grande detalhe, ok? Que é o quê? A massiva maioria dos indicadores pode sofrer uma variação de 50% do seu tamanho e atividade e ainda não apresentar nenhuma mudança dos principais comportamentos dos preços, tendência ou consolidação. Tá? Então, se você pegar a explicação do indicador, ok? Pesquisa na internet, né? Eu pesquisei no YouTube os indicadores que eu conheci novos, escutei explicações até de próprios donos e aí eu reparei isso por intermédio de aplicabilidade que eu fui fazendo no mercado, que você mesmo pode traçar, pô. Você traça e vê antes de você utilizar o indicador, né? Fica ali uma coisa manual, mas você consegue fazer. E eu reparei isso. Eu reparei que esse 50% lasca a maioria. Quando descobri isso, esse fato mudou todo o meu entendimento sobre a análise técnica, uma vez que foi provado para mim que não havia quase nenhuma precisão na maioria dos indicadores disponíveis atualmente. Eu precisava olhar o mercado de uma outra forma, de uma forma que ninguém enxerga, ou da mesma forma que enxergam aqueles que são os controladores do mercado. Mas o tema é Fibonacci. Deixa essa história para uma outra live, tá? Ou até para o pago, quem quiser, né, perguntar, eu conto lá, obviamente. Mas mais pra frente pode ser que eu faça uma livezinha à toa e a gente aprofunda nisso, tudo bem? Sendo assim, sabemos que Fibonacci fez seus estudos com uma família de coelhos. Então, temos que o estudo dele não trata em momento algum de retração. Isso mesmo, afinal, já viu o coelho destendo filhote? Pela análise de Fibonacci, os coelhos se reproduziam e aumentavam de uma determinada forma. Então, só existia a possibilidade de utilizar Fibonacci para traçar pontos de decisão para a saída de operações ou fazer alavancagens. Ok? Com isso, traçamos o Fibonacci na retração, ok? No pullback do movimento anterior. E o que seria esse movimento anterior? O que eu expliquei para vocês também nas aulas passadas. Uma onda válida de Elliott. Eu ensinei vocês a contarem onda. Então, o que é que a gente vai pegar? A gente pretende pegar a onda 3, concordam comigo? Então a gente tem ali o movimento da onda 1. Onda 1 veio, subiu, subiu, subiu. A hora que fizer ali o pullback, aí sim, eu vou pegar o topo, ok? Da onda 1 e o fundo de pullback e vou traçar 100% a 0%. E aí vai me entregar o próprio Fibonacci vai me entregar os valores que eu coloquei lá, que eu já configurei. E respeita pra caramba. Então vamos lá. Com isso, a ferramenta nos dá a projeção dos possíveis alvos da onda 3 ou até da onda 5, ok? Que você pode também fazer na onda 4, né? Entretanto, falei tanto em Fi e é agora que utilizamos ele. Então, os valores que eu utilizo em Fibonacci são 161,8%, ok? Que é a razão áurea. 261,8%, que é o Fi ao quadrado. E 423,6%, que é o Fi ao cubo. Então é aí que é esses valores que eu utilizo. Não é aqueles 50%, 30%, não, né? Não. Eu uso esses aí, ó. E uso também 200%. Por que 200%? É a retração psicológica dos 50% do movimento, ok? Sempre fica ali em torno dos 200%, ok? Então aí a retração psicológica futura do próximo movimento válido, Eu não uso 200% para poder... vem cá, peraí. Que deu a subida da onda 1, agora eu vou ver até onde vai. Não.
Eu não faço essa retração. Isso é completamente louco, errado. Se você traçar, você vai ver até que vai dar errado. Ok? A não ser que tenha uma mudança de sentimento de mercado, né? Mas aí os 200% ali talvez seja um pontinho que vai dar um repiquezinho, mas se teve a mudança de sentimento, vai continuar caindo, né? Não tem nada a ver com o mercado tá retornando ali para poder continuar a movimentação, nem nada do tipo. Tudo bem? Porque existe a possibilidade, né, de mudança de sentimento de mercado. Sai alguma notícia grotesca, alguma coisa do tipo, o mercado muda o sentimento e vai para outro rumo. Tá legal? Então é isso aí que eu utilizo. E aí, galera, olhem só. Aqui a gente tem a onda 1. Fez o pullback da onda 1. Olha aqui, tracei ele, ok? 100%, 0%. Olha lá, papai. Onde respeitou? Em cima, ó, 161.8, 261.8. Tá vendo aí? O tanto que respeita? Tá pouco? Toma mais. Olha aí. Onda 1. Tracei na retração. Olha lá. Esse chegou até o 423.6. Olha aí, papai. Olha aí. E aqui, ó, se a gente traçar, isso aqui dá os 200%, ó. Ainda assim parou aqui no 200%. Fez repique aqui em 200% e aqui deu uma paradinha para poder retornar. Olha só que lindo, papai. Que lindo. Não acreditou, não? Ó. Traçado agora para baixa. Ó. Viemos no movimento de queda, fez o pullback. 100%, 0%. Me entregou cá embaixo, ó. Ó o mercado indo, papai. Olha aqui, passou 100%, fez 100% de suporte, desceu. No que ele desceu, ó lá. Deu o repiquezinho em cima do 161. Brigou na região do 200, 50% e 161, ó. Brigou, retornou. Voltou para a região, brigou, deu a subidinha, pegou força para romper. Olha lá, papai, onde é que veio brigar de novo? 261. E depois, onde é que morreu? 423 e retornou. E aí, papai? Vai ou não vai, hein? Show, né? Então são esses os percentuais que eu utilizo e é a forma que eu utilizo o Fibonacci. Ok? Espero muito que eu tenha contribuído para vocês nesse curso gratuito, que vocês melhorem muito o seu operacional, ok? Agora, querem fazer parte da mentoria, onde eu explico todos os meus indicadores, tudo da forma que eu utilizo. Tem o link aqui na descrição do vídeo, ok? Acessem o link. Podem entrar no chat também, tem o link aqui na descrição. Se tiver alguma dúvida, entre em contato, ok? Não quero mentoria, né? Lembrando que a mentoria ela funciona da seguinte forma: você paga uma vez, você vai estar dentro da família já, ok? Você paga só para entrar na família. Eu não cobro para a sala, eu não cobro para poder ficar, para você reassistir aulas, ok? Então sempre que chegar um aluno novo e tiver aula, eu vou lançar lá no grupo da família e você pode entrar e participar, tirar suas dúvidas, ok? Você pode assistir, ou seja, a aula quantas vezes você quiser. Por quê? Porque eu tenho certeza do método que eu estou ensinando, gente. Eu estou ensinando você a entender o mercado, ok? Então não preciso de tempo nem nada não. Então enquanto eu estiver dando curso, você vai ter direito aos seus repetecos. Agora quando eu aposentar de vez, eu aposentei de vez, né? Aí é outros 500. Mas aí provavelmente a gente já vai ter alguém para poder herdar isso aí, né? Para poder carregar isso aí, essa bandeira. Tá legal? Mas então é isso. Ah, se você não quer a mentoria, tem um curso gravado. O curso gravado, você também vai adquirir ele. E sempre que for tendo turmas novas, eu vou regravando os cursos e vou adicionando nos cursos gravados, ok? Então você vai ter várias vezes a mesma aula, exceto por enquanto no Eduz, porque no do Eduz eu vou ter que aumentar minha capacidade lá, tá? Então eu vou aguardar dar retornos desse projeto, tudo bem? Para eu poder aumentar a capacidade. Aí no Eduz eu já vou colocando também.
mas por enquanto só no Hotmart, porque o Hotmart não tem essa coisa de espaço, né? Lá eu posso soltar quantas aulas eu quiser. Então lá no Hotmart eu vou metendo bronca, tá legal? Então é isso, espero ter contribuído com vocês. Um abração para vocês. Tchau, tchau.